A implantação do serviço social relaciona-se com as transformações econômicas e sociais pelas quais a sociedade brasileira atravessou no decorrer do seu processo histórico, e com essas transformações influenciam as classes sociais e suas respectivas instituições. O surgimento do serviço social se dá no seio do bloco católico, que manterá um monopólio da formação dos agentes sociais especializados, definindo sua base social, doutrina e ideologia. O serviço social se desenvolve no momento em que a Igreja se mobiliza para a recuperação e defesa de seus interesses, para a reafirmação de sua influência normativa na sociedade. Esse processo de reorganização se inicia para mobilizar e realinhar a opinião pública. A partir dessa mobilização de determinados setores da opinião pública católica, este movimento procurará atuar sobre a sociedade civil para a reafirmação da posição da Igreja Católica enquanto agência de controle social. O serviço social surge como um departamento especializado da ação social e da ação católica. O apostolado social, que se desenvolve a partir da reorganização do bloco católico, será a tentativa de penetrar nos meios populares e de enquadrá-los, visando sua transformação como instrumento para a reconquista de alguns privilégios materiais e ideológicos da Igreja, assim como a defesa de seus interesses políticos. O serviço social não pode ser visto apenas como prisma assistencial e caridoso da prática católica. O componente modernizador constitui o apostolado social, que dará um novo conteúdo à caridade cristã, uma forma de intervenção ideológica que se baseia no assistencialismo como suporte de atuação de efeitos políticos, como o enquadramento das populações pobres e carentes. Num contexto mais amplo, a posição política assumida pelo bloco católico faz aliança com o fascismo nacional e se constitui como polarizador de opinião de direita através da defesa de um programa profundamente conservador, na luta constante contra o socialismo e na defesa das relações sociais vigentes. O autoritarismo, o paternalismo e a ausência de base técnica marcam a atuação dos primeiros núcleos de serviço social que se formam em São Paulo e no Rio de Janeiro. O conteúdo da influência europeia aparece claramente nas formas de organização e atuação do movimento católico. Aquelas características refletem uma ideologia de classes determinadas. O serviço social, tanto na Europa como no Brasil, surge com movimentos sociais complexos, movimentos que possuem uma base social a partir da qual o autoritarismo e o paternalismo intervêm no meio social durante a história. Nesse sentido, a reorganização do bloco católico cria as bases para o surgimento do serviço social brasileiro influenciado pelo modelo europeu. Os núcleos pioneiros do serviço social possuíam especificidades bem definidas. Tratavam-se de núcleos femininos originados do sistema mantido pela Igreja e pelas modernas obras sociais, que constituíam-se nas chamadas moças ou senhoras da sociedade. O serviço social se caracteriza a partir dessa base social. Esse comportamento faz parte da própria ideologia das classes dominantes, que legitima a forma paternalista e autoritária de sua intervenção. O discurso dessas moças ou senhoras da sociedade demonstra a certeza de estarem investidas de uma missão do apostolado, pretendendo servir aos pobres, retirando-os da situação de anomia ou antagonismo de classes, a fim de reforçar o domínio de sua própria classe e das classes a que se alia. O surgimento do núcleo pioneiro de serviço social de São Paulo
se dá a partir da ação de grupos femininos, de classe despojada do poder político e que se mobilizam para reaver sua posição. Esse movimento coincide com a mobilização política e militar, que desencadeará o movimento constitucionalista de 1932. Nesse momento, a ação social ligada ao apostolado social representava uma forma de atuação política realizada por meio do movimento católico como uma forma de controle social e político das classes subalternas. As práticas e relações sociais englobadas no apostolado laico passou por cima de uma série de mediações. A origem, no seio do bloco católico e na ação benévola e caridosa das senhoras e moças da sociedade, parece constituir o elemento central da metodologia do serviço social pioneiro e no desempenho de seus profissionais. Passada essa primeira fase, quando a Igreja já se institucionalizou, o movimento de classes é abafado. As organizações que formam o bloco católico começam a perder forças e as escolas de serviço social começam a se organizar para se adaptar a um novo tipo de demanda. Ao democratizar a base social de recrutamento de seus alunos, as escolas de serviço social passam a assumir uma função bastante diferenciada dos primeiros núcleos de apostolado social. Possuindo, naquele momento, uma base técnica diminuta, as formas e métodos de intervenção e enquadramento dos setores populares, teorizados por divulgadores europeus e experimentados pelos primeiros assistentes sociais brasileiros, transformam-se em matéria de formação escolar. Nessa nova forma de produção teórica do serviço social, sobressai uma preocupação, a formação profissional. Em torno desse tema se sente uma forte influência franco-belga. Para eles, o assistente social deveria ser uma pessoa da mais íntegra formação moral, ter um sólido preparo técnico aliado ao sentimento de amor ao próximo, e sua prática deve ser solicitada pelas injustiças sociais. A forma autoritária e paternalista de que se reveste o comportamento das pioneiras reaparece e teoriza-se no sentido da seleção e preparação de uma pequena elite caridosa e que vê por missão redimir os elementos explorados do quadro social. Segundo a produção teórica, a formação do assistente social se dividiria em 4 aspectos principais: a produção científica, a técnica, a moral e a doutrinária. A produção científica era composta pelo conhecimento do homem na sua vida física, econômica, moral, social e científica. A preparação técnica ensinaria como combater os males sociais e imprimir ao trabalho do assistente social um caráter diverso, desenvolvido pelas mais variadas formas de assistência. A atuação prática seria o elemento essencial para essa formação, onde se formaria a mentalidade profissional. Já a formação moral deveria dar uma visão do conjunto das verdadeiras normas, de como agir de forma individual ou em sociedade. Os futuros assistentes sociais devem ser capazes de enfrentar com objetividade a realidade social. Deverão estar aptos para perseverar na tarefa de reeducar as classes baixas e devem ter certeza de legitimidade na sua ação de intervenção no modo de vida e consciência de seus assistidos. Nas escolas pioneiras de serviço social no Brasil, o corpo docente era composto por religiosos e profissionais com cursos no exterior, ligados ao movimento católico, caracterizado e influenciado pelo serviço social europeu. A partir desse momento, essa influência será canalizada através do Congresso Interamericano de Serviço Social realizado em 1941 em Atlantic City, nos Estados Unidos. As principais escolas de serviço social brasileiras
passam a se relacionar estreitamente com as grandes instituições e escolas norte-americanas, além dos programas continentais de bem-estar social. No que se refere às modificações curriculares da Associação Brasileira de Serviço Social, aparece como principal agência de difusão dessas modificações e de homogeneização do ensino no âmbito nacional. No entanto, este projeto da escola, focado para o futuro profissional e para a melhora no atendimento da população cliente, constitui-se em dois aspectos eficientes para viabilizar sua ação: a doutrina social da Igreja e a vocação de servir. O serviço social surge no Brasil num momento em que o modo de produção capitalista define a sociedade em que a Igreja se insere. Neste momento, a ideologia das classes dominantes não é mais da Igreja. Esta passa a ser produzida e difundida por outras instâncias da sociedade civil e política, que são monopolizadas e controladas por grupos de classes que mantêm o monopólio dos meios de produção. O tom do discurso das encíclicas sociais que orientavam a ação do apostolado laico já está ultrapassado. A crítica ao capitalismo limita-se aos excessos e não se atém à essência do modo de produção e seu caráter histórico. Situa-se aí um aspecto essencial da doutrina social da Igreja, o de substituir a análise da realidade e prática social no que se trata ao enfrentamento da questão social por valores e exigências, como forma de apreensão moral dos fenômenos sociais. As soluções propostas permanecerão dentro do mesmo enfoque ético e religioso. Nesse sentido, os programas econômicos e sociais da Igreja, assim como seus princípios, exigências e valores morais, passam a ter utilidade essencialmente acadêmica, pois são programas sem realidade política. Enfim, a mobilização do lacaico de que se origina o serviço social não tem sentido de transformação social. Pelo contrário, a predisposição à apreensão moral dos problemas sociais, o capitalismo visto como ordem natural e as lutas de classes aparecem como desvios que as ações educativas de levantamento moral do proletariado proposto pelo serviço social são destinadas a ajustar. Restará ao serviço social procurar modificar as representações que o proletariado faz de sua própria situação e levá-lo a aderir à ordem social considerada essencialmente justa. A formação religiosa do assistente social aparece como elemento do apostolado doutrinário. A ação ideológica de ajustamento social engloba um projeto de formação moral e religiosa da população cliente. Outro aspecto importante no que se refere ao controle das escolas de serviço social pela Igreja e pelo bloco católico é a cooptação de vocações. Vocação essa de servir ao próximo. Nesse sentido, busca-se criar uma imagem da profissão, qualificando-os como modernos agentes da caridade e da justiça social. Essa caracterização contribui para mascarar o projeto da classe dominante, assumindo a representação de utilidade social, de ação desinteressada. Nesse sentido, a apreensão da realidade obscurece os sentidos e os efeitos políticos e econômicos das práticas assistenciais, não direcionados pela vontade dos agentes sociais, mas sim pela correlação de forças nas práticas sociais em que, em geral, são orientadas no sentido dos interesses dos dominantes.